A terceira versão aí da Base Nacional Comum Curricular define que ao final do segundo ano, ou seja, aos 7 anos, aí as crianças já saibam ler e escrever. Esse documento ele serve para definir o que os alunos devem aprender em cada etapa da educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental. Mas qual que é a importância de respeitar cada fase do ensino? É sobre isso que nós vamos conversar agora com a psicopedagoga Roneida Gontijo Couto. Muito bom dia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que bom ter você aqui conosco para falar sobre assuntos importantes, né, e dentro da realidade aquilo que a gente tem vivido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa terceira versão da Base Nacional. Como que você observa essas definições? Bom, se a gente for pensar, né, 7 anos, uma criança já alfabetizada, lendo, escrevendo. Eu acho isso bacana do ponto de vista como, desde que seja um processo natural que aconteça com a criança. Sim, né? sim. Quando que começa a aprendizagem, né? É uma pergunta que a gente faz e que a gente trabalha com muitos pais, com muitos profissionais. O aprendizado, Carol, ele começa desde quando a criança nasce. Sim. Né? Com as primeiras relações, são as experiências do cotidiano, o lúdico, né? O brincar. A criança, o tempo todo, ela está aprendendo. Ela não tá à toa, tudo aquilo tem um objetivo. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente percebe que a criança, quanto mais estimulada ela é desde pequenininha, mais facilidade, mais agilidade ela tem para a construção desse conhecimento dela. Ou seja, o aprendizado ele vai acontecer naturalmente. É como se a gente nascesse zerado e aí a gente começa do zero a construir. Exatamente. Tem algumas construções que são mais sólidas. Quando tiver mais conteúdo, eu vou ficando mais sólido. Exatamente. Essas relações, por exemplo, até relações sociais, né? Com crianças da faixa etária, com outras crianças às vezes mais velhas, com os adultos, isso tudo vai fazendo com que a criança vai tendo experiências. Sim. Né? Sem falar da questão dos valores, dos limites que são colocados, das regras que são colocadas para as crianças desde pequenas. O ensinar o respeito pela natureza, pelos animais, pelo outro. Pelo professor. Pelo professor, por participação de grupos. Então, tudo isso já é experiência que a criança vai tendo. A educação infantil, ela tem um papel muito importante para esse aprendizado da criança, né? Quando a gente fala da questão mesmo, quando a gente pensa na alfabetização. Bom, não existe uma alfabetização se a criança não tiver essas experiências. E aonde que ela vai ter essas experiências? Quando ela entra na pré-escola, em casa, é claro, inicialmente, mas na pré-escola também, ela tem um papel extremamente importante de estar fazendo com que a criança realmente vivencie esses momentos. Por exemplo, dentro de uma pré-escola, existe o parquinho, onde que as crianças vão. Elas têm experiências até corporais. Entendi. Elas precisam disso. O dividir, o esperar o outro. Com os coleguinhas, exatamente. Então, esse trombar um no outro, o lidar com as diferenças. O respeito, tudo isso faz parte da aprendizagem. O toque, o paladar, a audição. Quer dizer, os sentidos fazem parte também desse aprendizado. E tudo isso é estimulado, não só na pré-escola, mas em todas as suas experiências também. Sim. Então, isso tudo vai proporcionar à criança para que esse aprendizado, essa leitura, essa escrita, ela vai acontecendo naturalmente. E é bonitinho quando a gente começa a perceber que a criança começa a enxergar as letrinhas, né? Aquele interesse, mas ela ainda não sabe o que significa. Qual que é o significado das palavras para elas? Elas ainda não têm esse conhecimento. Então, elas vão começar a ter um contato, né, a partir de quê? Dessas experiências e das coisas irem acontecendo com os estímulos realmente. Então, eu falo que a fase da aprendizagem para a criança, ela acontece realmente a partir do momento que ela entende a importância dela estar inserida naquele mundo letrado. Sim. Né? E aí tem a questão das histórias, as experiências com as histórias, os contos,
Tudo isso é muito importante para a criança, para esse desejar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.